A porção de hoje compreende o livro de Êxodo. Êxodo é o nome que deram quando traduziram as escrituras do hebraico, da versão Tanar hebraica, para a versão da Septuaginta, que é a versão lá grega, tá? E aí manteve no latim Êxodo, que significa saída. Porém, eu gostaria que vocês entendessem uma coisa. As escrituras, cada livro dela, no hebraico, não segue o mesmo padrão do que no grego. Tudo bem? O grego, eles nomeiam o nome dos livros pelo conteúdo. Então eles leem todo o livro, falam assim, não, aqui está falando da saída dos filhos de Israel do Egito. Então o nome do livro vai ser Saída. No hebraico, pela primeira linha que aparece no texto, eu vou ler a primeira linha. E estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família. E estes são os... Esse é o nome do livro, Shemot, no hebraico, nomes. E aqui já tem um mistério que eu quero revelar para vocês. Olha só, as escrituras vai falar da saída do Egito? Vai. O conteúdo praticamente é falando das maravilhas que Deus faz com o braço forte para tirar o povo da escravidão. Maravilhoso saber disso. Mas por que no hebraico recebemos esse nome aqui, ó? Shemot, nome. O que o Eterno quer nos revelar? O Eterno quer nos revelar aqui, marcando aqui ó, o nome deles, ó. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Aser. Então, vai nomear as 12 clãs. O que é clã? Isso, tribos. Os cabeças, né? Os Rosh, cabeça. Rosh, cabeça, líder. Os líderes de cada tribo. E por que o Eterno vai falar que o nome desse livro é Nomes? Qual é o mistério por trás desse segredo? O segredo é que nem todos que saem do Egito entram em Canaã. Nem todos que saem do Egito entram em Canaã. Pastor, mas por que essa pessoa já saiu do Egito? Por que ela não entra em Canaã? Por diversos fatores. Pode ser que ela saiu do Egito, mas o Egito não saiu dela. Tudo bem? Há um problema muito grande ainda no seio da igreja em se libertar de alguns dogmas. Há um problema muito grande. Quando você fala que alguns dogmas que a pessoa aprendeu desde criança está errado, e você confronta, algumas pessoas funcionam assim, você confronta ela vai pesquisar e buscar informação para ver se é aquilo mesmo. Outras pessoas, quando são confrontadas, elas não querem nem ouvir o assunto. Que fica me confrontando, eu aprendi assim, é o síndrome de Gabriela, né? Eu aprendi assim, sou mesmo assim, vou morrer assim, Gabriela. Então, nem todos que saem do Egito, e eu vou fazer uma associação que é o Egito, que é Canaã hoje, nem todos os que saem do Egito entram em Canaã. O Eterno teve o cuidado de nomear um por um das tribos. Ruben, Simeão, Naftali, todos foram nomeados. Quando você vai ver o livro de Josué, quando eles começam a tomar posse da terra, quem que você vê tomando posse da terra? Que tribo que eles eram? Tomar um cafezinho para vocês pensarem. E aí, meu rabino? José de Efraim. Quem? Efraim. Lê lá, pô, só você lê. Vai lá no livro lá. E aí? Que tribo que eles eram? Tem 12 aqui, ó. Vou ler, ó. Não vale chutar. Tá bom? É só você pegar lá o Josué e ver a genealogia dele. Que fácil, estou dando todas as dicas. Ó,
Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Asser. Hã? Qual que é o seu chute? Rubem e Judá? Vamos lá. Da tribo de Judá, ó, para já eliminar algumas tribos, para você. Da tribo de Levi, quem que vem? Os levitas. Esses entraram. Tudo bem? Só que nós não falamos que eles entraram, por quê? Porque o Senhor fala que os levitas não têm herança na terra. A herança dos levitas é o Senhor. Então, eles não, em tese, né, não teriam parte de uma terra ali, porque a terra dos levitas é outra. Misericórdia, né? Trabalharam tanto, foram na frente das guerras carregando os utensílios sagrados, e o Eterno fala: a sua herança sou eu. Agora, a tribo que vai usufruir dos benefícios, Josué e a tribo de Caleb. Se vocês procurarem, vocês não vão achar, viu, Josué? Porque o nome dele foi? Como que era o nome dele? Hã? Oshua. Oséias. O nome dele era Oséias. Por que foi alterado o nome dele para Joshua? É sério, pô. É sério. Teve um amigo nosso também que alterou o nome dele para Joshua. Mas o nome dele era Oséias. Oséias. Aí virou Josué. Por quê? As pessoas nas escrituras carregam o nome pela sua função. Tudo bem? Olha, era Mateus, agora não é mais. É Matitiarro. Mudou. Abner. Abner Ben Arão. É, lascou. Então, olha só. As pessoas carregam o nome ali nas escrituras pela função. Qual é a função que Josué vai fazer? Fala aí, meus rabinos, meus amados. Hã? Não. Conduziu o povo à terra prometida. Irmão, o nome Josué no hebraico é Yal-Hoshua. Quem tem esse mesmo nome? Ah, obrigado. Yeshua. É o mesmo nome, tá? Porque no hebraico A mais O é E, e o Ru pararam de produzir pós-cativeiro babilônico. Então o nome Yahushua ficou Yeshua. É o mesmo nome no hebraico moderno. É o mesmo. No hebraico A mais O é igual a E. O Ru pararam de pronunciar pós-cativeiro babilônico. Não falavam mais. Então, ó, pararam de produzir. Yeshua, que significa o quê? A salvação de Yah, a salvação do Pai. Tudo bem? Esse é o significado. A salvação, Shua é salvação, Yah ou Ye é a primeira letra que aparece no tetragrama do nome do Pai. Então por que ele recebeu o mesmo nome? No português para nós está Josué. O nome Yahushua para nós do Messias está Jesus. Mas é o mesmo nome no hebraico. Qual é a função? Trazer o quê? Salvação. Trazer salvação. Então quando Yahushua ou Josué assume a função de Moisés, é para levar o povo a Canaã, a terra abundante. Lembra que Cristo falou: eu vim para que tenhais vida e vida com abundância? Ele veio com o propósito de nos fazer alcançar também a terra de Canaã. É a mesma finalidade, é o mesmo propósito. Por isso que o nome dele foi alterado, segundo a função que agora ele iria carregar. Bom saber disso? Não. Não tem valor isso daí para vocês. Isso é importante saber, irmãos, porque às vezes a gente pronuncia o nome do nosso Messias e não sabe nem qual é o significado que ele carrega. Por isso que ele falou: eu e o Pai somos um. Ele carrega o nome do Pai dentro dele. A maioria dos filhos de Israel carregam o nome do Pai. Quando você lê esse versículo aqui, ó, agora você vai aprender uma coisa. 2 Crônicas 7,14. Deixa eu ver se é isso mesmo, para não trazer uma heresia para vocês. Aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês, ó.
Olha o que está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Qual é o povo que se chama pelo nome de Deus? Não, Israel tem nada a ver. Vou escrever Israel, ó. Yerushalai. Cadê o nome de Deus? Tem nada a ver. Não é Israel. Yerushalai é Jerusalém. Ixi, e aí? Não tem nada a ver. Israel. Pronto. Tem nada a ver. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha só, qual que é o nome do Eterno? Certo? Esse é o nome do Eterno. A tradução: Ial, ou alguns vão falar assim, Iaué, que eu não acredito que seja. Pastor, por que você não acredita que seja Yahweh? Eu não acredito, porque vem a tradução Jeová de Yahweh. Eu não acredito. Por quê? Porque o nome dos homens da Bíblia carrega o nome do Eterno. Matitiahu, Ial-Ronan, profeta Jeremias, Ierminialhu, profeta Isaías, Iesha-Ialhu. Tudo bem? Se meu povo que se chama pelo meu nome, como que eu escrevo aqui, ó? Judeus. Como que eu escrevo aqui, dentro disso daqui, judeus? Isso, como que escreve? Dentro daqui do tetragrama. A única letra que eu acrescento aqui é o Dalet. Ó, Ialhu, Ialhud, judeu. Se eu for falar judeus no plural, Yalhudim, plural. Olha o nome do Eterno aqui. Se meu povo que se chama pelo meu nome. Pensei que era a vida inteira Deus estava falando de mim. Eu nem estava lá, irmão. E nem você. Nós somos agregados à família, amém? Nós somos enxertados. Isso é ruim? Não. Depois de um tempo, alguma coisa enxertada, recebendo a mesma seiva, ela se torna propriedade. Então hoje nós somos o Israel de Deus, como Gálatas fala no capítulo 6. Somos o Israel de Deus. Por quê? Fomos enxertados em Israel. Mas a árvore ali, a raiz dessa árvore genealógica é Abraão, Isaac e Jacó. É deles que vem o nutriente para toda a árvore. Então, a palavra que nutria eles tem que nutrir a minha vida, tem que nutrir a sua vida. E eles aprendiam desta maneira, não de outra. Olha, quando eu ia para a escola bíblica, eu cansei de falar isso daqui. Quando eu ia para a escola bíblica lá da minha sogra, ela colocava assim, ó, tinha uma pombinha, isso é uma pomba. A pomba é o símbolo do Espírito Santo. Você aprendeu assim também? Até tu. É um pombo. Olha o graveto no bico. Não, vocês têm que ter uma imaginação aqui, né? Eu tenho que pôr vocês para imaginar que é. Então, aí tinha lá o cálice. O cálice é a alegria que o Espírito Santo traz. Era assim que era a teologia. Aqui não, irmão. Aqui a gente vai estudar as escrituras e buscar ela no contexto original. Para quê? Para desmistificar muita coisa que está inserido como paganismo no seio da igreja. Paganismo. Irmão, se você for olhar a história da igreja, como ela foi construída, é triste. Não é legal. É triste. Porque a gente vê o Império Romano colocando as suas regras, as suas leis. E hoje a igreja obedece mais às leis romanas do que a própria lei do Eterno. Por isso que a Bíblia vai dizer, melhor obedecer a Deus do que aos homens. Vai ter uma palavra direcionada para a congregação, melhor obedecer a Deus do que aos homens. Por quê? Novas doutrinas humanas estavam surgindo, estavam sendo colocadas como verdade. Irmão, uma mentira por muitos anos, ela se torna verdade. Ela se torna verdade. Então nós temos que tomar cuidado. Cuidado, tá bom? Então essas clãs, essas cabeças de tribo foram nomeadas para mostrar que nem todo mundo que sai de um sistema de escravidão, mesmo estando livre, consegue alcançar
a tão sonhada Canaã. Todos nós queremos viver o Canaã, porque Canaã representa abundância. Tudo bem? Aqui é a representação de abundância, e aqui é a representação de escravidão. E aqui nós temos dois sistemas que eu sempre costumo colocar aqui na lousa para vocês verem: o Olam Hazé e o Olam Rabá. O que é o Olam Hazé? Sofrimento. Quem governa o mundo de sofrimento? Satã. Que ele seja amarrado e repreendido. O mundo jaz do maligno, porque esse Olam Hazé é o mundão de escravidão e de sofrimento que a gente está inserido. Por isso que Yeshua falava assim: eu estou no Olam Hazé, mas eu pertenço ao Olam Rabá. Eu estou aqui, mas eu não pertenço a isso aqui. Aleluia. Lembra de Cristo falando isso? É que quando você vê ele falando no português, ele não falava português, tá tudo bem? Ele falava hebraico, ele era judeu. Amém? Falava hebraico. Então ele não ia falar assim: ó, todo mundão, o bagulho tá louco, tio. Satanás pesado, mas não pertence aqui não. Ele não ia falar assim. Ele falou da forma que todos compreendiam ele na época. E todo judeuzinho de 6 anos de idade sabe isso. Nós não sabemos porque não estudamos. A igreja não nos ensinou. Mas Baruch Hashem que Deus levantou essa congregação para a gente aprender. Glória a Deus. Então olha só, esse sistema de sofrimento, ele tem um governante. O mundo jaz. O que é jaz? Essa palavra jaz é de morte. Aqui jaz fulano de tal. Sabe quando tem lá na lápide? Aqui jaz é um termo de morte. As pessoas que vivem aqui não vivem para a vida, vivem para o sofrimento e morte, condenação eterna. É um sistema de escravidão, é um sistema regido por um dominador, por um mal, pelas trevas. É o que quer acontecer aí na nossa política, infelizmente. Eu anunciei antes, mas as pessoas quiseram escolher errado, tudo bem. Você viu lá quem desceu? Lembra que falavam assim? Esse cara aí tá louco. Esse cara fala que é crente, o antigo presidente, fala que é crente, professa fé, a mulher dele lá fica lá nos labachúria, tudo mentira, tudo uma farsa. Pior um outro que desceu no palácio lá com os Exu, com os candomblé, com os do Ogum. Vocês viram isso daí? Deus permite? Escolher o Saul, receba. Todos vão pagar a conta, não é só os de direita. O pessoal de esquerda, eles não pensam, né? Mas tudo bem, vamos deixar a política para outro mundo. É esse sistema de sofrimento. Quem vai aguentar um sistema de sofrimento? Operando, trazendo morte, trazendo dor. Ninguém aguenta, irmão. Todos nós queremos ver o Olam Rabá, que é o que Yeshua prometiu, o mundo vindouro. Aqui é o mundo, Olam é mundo. Aqui Hazé sofrimento e Rabá vindouro, que é um mundo que não tem sofrimento, que nós chamamos de Maluchot Hashamai. Significa isso: reino celestial. É o reino celestial. Nós queremos que o reino celestial venha sobre nós. Acabamos de cantar. O Pai Nosso é o quê? É um pedido: venha o teu reino, faça a tua vontade aqui, como é feita no reino celeste. Nós queremos que Ele implemente sobre nós o Olam Rabá, o Maluchot Hashamai, o reino celeste. Nós queremos, nós pedimos no Pai Nosso. Só que às vezes, essas são as nossas petições de boca. E o coração quer isso mesmo? Porque um profeta foi usado, porque o povo estava assim, pedindo uma coisa de boca, mas as atitudes eram outras. É tipo assim, você fala assim: não, eu vou para a academia todo dia. Você fala: mas eu não te vejo lá. Por exemplo, que hora que você vai? Eu vou às 7 da manhã. Eu falo: eu também, eu não te vejo lá. É que eu vou às 7h50. Então, mas eu fico até às 8h10, né? Será que o meu relógio está errado? Aí a pessoa fica metendo louco. Ela fala que faz uma coisa, mas ela não faz. Às vezes nós pedimos algo para Deus, mas não queremos aquilo.
Porque as nossas ações não demonstram que a gente quer aquilo. Quer ver? Quero prosperar. Que hora que você acorda? Meio-dia. Não quer prosperar. Entendeu? É mentira. Você está vivendo uma mentira. Então você tem que parar de viver essa mentira. Eu quero esse ano prosperar, pastor. Mas eu estou ganhando aí, vai. Hoje está alto, está bom? Estou ganhando 5 mil. Alto não, né? Mais ou menos. Estou ganhando 5 mil, mas estou gastando 7. Eu quero prosperar. Como? Você vai ficar sempre endividado. Vamos aprender com José lá. Lembra da história de José que eu dei aqui? Vamos pegar 1/5 do que você ganha e guardar? Para quem sabe você nas vacas magras tem aí um recurso. Tudo bem? Vamos aprender a administrar, ser bons administradores, as coisas vão acontecer. A gente tem que olhar para as escrituras e fazer o que as escrituras nos ensinam. Se não, irmão, como que a gente vai alcançar o Canaã? Deus fala, é para lá. Deus, vai. Se eu cortar por aqui, então vai. Aí você se perde, falando, Senhor, eu me encontro perdido, sofrendo. Deus fala, volta. É um arrependimento, é ter chuvar o tempo todo. Volta para o caminho. É o tempo todo Deus trazendo a gente de volta. Volta, deixa chuvar. Vai. Conserte os seus erros e volta. Aí a gente vai. Chega uma hora, dá uma loucura. Deus fala, não faz isso. Por quê, Senhor? Tenho tanta vontade. Filho, você não tem dinheiro para gastar agora. Mas estou tão precisando. Nem preciso. Não vai morrer se ficar sem. Aí a pessoa vai lá e se endivida lá. Aí a vida vira um sofrimento. Porque o descumprimento de Torá, o descumprimento dos mandamentos, do ensinamento. Quando eu falo Torá, eu estou falando de ensinamento no geral, tudo bem? O descumprimento dos ensinamentos do Eterno vai te trazer sofrimento. Isso é claro. Certa feita, o Eterno coloca 2 opções para Moisés. Só tem 2. Ele falou assim, eis que eu coloco diante, na tua frente, diante de você a bênção e a maldição. A bênção se me obedecer e a maldição se desobedecer. Qual que você escolhe? Todo mundo ia falar, é a bênção. Todo mundo fala isso. Só que para ter a bênção tem condições. Se você me obedecer, não se desviar para a direita nem para a esquerda de todos os meus mandamentos, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Tem condições. O problema é que a gente quer as coisas sem condições nenhuma. A igreja se acostumou com essa tal teologia da graça, que você ganha tudo sem fazer nada. Isso é uma mentira. Isso, infelizmente, é uma mentira. A teologia da dispensação ia ser uma bênção se eles ensinassem no contexto verdadeiro. Um dia eu vou ensinar isso para vocês aqui, no contexto original. Mas no contexto que é pregado nas igrejas, hoje tudo é graça. O que é graça, irmão? Vou colocar aqui, só para você parar de viver só dependendo da graça, amém? Carecemos da graça de Deus? Sim. Mas temos que viver só nela? Vou mostrar o que é graça, vou apagar aqui. Só para esses crentes aí que eu vivo pela graça, não vivo pela lei, então tá bom. Eu vou colocar o que é graça aqui, no contexto original. Pode pesquisar se não é isso daqui, Hesed. Isso é graça. Tudo que aparece aqui de Hesed na Bíblia, aparece lá como graça. Bondade e misericórdia. Vou perguntar para os irmãos, como que está a vida do irmão? Só pela graça. Ou seja, só vive na misericórdia. Eu estou falando alguma bobeira? Os irmãos só vivem na misericórdia. O Senhor, misericórdia. O Senhor tem de misericórdia, Ele tem. Mas a graça é um antibiótico contra o pecado. Você pecou? Toma um golinho de graça, confessa o teu pecado, se arrepende e permaneça de pé, irmão. A vontade de Deus não é que a gente caia. Os outros se baseiam em textos. Se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Mas se você não chorar, não precisa Deus te consolar. Se você não cair, porque aquele que está de pé, cuide-se. Ele não precisa te levantar, ele levanta outros. É a mesma coisa que você ter um filho. Aí o filho vai começar a andar e cai. Aí você levanta.
Aí 2 anos, começa a andar, cai, tum, aí você levanta. 3 anos, começa a andar, cai. 4 anos, fala assim, moleque é mongoloide. Ele tem algum desvio cerebral, precisa levar no médico. Ele não consegue firmar os passos. Estou falando alguma bobeira, assim, naturalmente? Com 5 anos seu filho não aprendeu a andar? Já pensou? Você fala, vou ter que levar no médico. Ele tem alguma deficiência, ele não consegue manter os pés. Como que Deus deve olhar para nós? Tem gente que é 20, 30 anos de crente, irmão. Você não aprendeu a andar ainda não, filho? Ficar de pé? O que sustenta é que as pessoas não falam isso, porque isso daí é antiquado hoje para a igreja. O que sustenta a pessoa de pé é a palavra. Ela é o que? A rocha, o firme fundamento, é a edificação que todo crente precisa. Aleluia. Eu preciso edificar a casa na areia ou na rocha? Na rocha, e rocha é firme fundamento. Toda vez que aparece rocha, estrutura firme. E qual que é a base firme e sólida? São as colunas, são o que segura a estrutura, é a doutrina. Se as pessoas não permanecem na doutrina, elas vão cair. Qual que foi o maior erro dos filhos de Israel? Não permanecer firme. Eles não permaneciam firmes. Eles estavam todos empolgados no começo. Moisés chega e fala, acabou o sofrimento. Todo mundo faz o quê? Ei, glória a Deus. Isso, interaja aí, Ado. Só vocês que estão interagindo. Me ajuda aí, Márcio. Então quando você tem uma boa notícia, todo mundo se alegra. Eita glória, maravilhoso. Igual, vamos mudar de salão, vai ter ar-condicionado. Eita, gente, vamos lá quebrar a parede. Tem que preparar o lugar. Vamos lá, irmão, ajudar na pintura. Tem que se sujar um pouco, carregar em tudo. A gente quer chegar em Canaã sem fazer nada, montado num jumentinho. Vai, filho. A gente está acostumado a isso, gente, e por isso as coisas dão errado para nós. O povo de Israel estava tão acostumado com o sistema de sofrimento que quando Deus tira eles sentem falta. Pode ver, primeira dificuldade que tem no mar, para onde que eles querem voltar? Para o Egito. Moisés, você nos traz aqui para morrer na praia? Você está doido? Era melhor nós ficar lá? Era melhor ficar lá, sendo governado lá pelo bichão, que era na época era o faraó, e hoje é o Rassatã? Era melhor? Irmão, presta atenção. Tem crente que não mensura as palavras. Ai, não, era melhor comer pepino. Oh, Deus mandou no pão quentinho. Era melhor comer a cebola. Oh, meu Deus do céu, ele mandando maná. O povo reclama de tudo. Isso é fato, gente. Isso é histórico na humanidade. Nós temos que nos moldar de uma forma diferente. Olha o que a Bíblia diz: em tudo dê graças. Para que Deus pede para você fazer isso? Para não pecar. Você sabe quando o diabo está agindo e quando Deus está agindo na tua vida? Você tem certeza? Porque às vezes vem uma dificuldade na tua vida e você fala, Satanás está passando dos limites. Mas a dificuldade não veio de Satanás. Vou botar aqui. Aleluia. A dificuldade não veio de Satanás. Então quem levou o povo de Israel para o deserto? Então você blasfema contra o Espírito de Deus, e aí não tem perdão. Agora que eu estou te ensinando, nunca mais blasfema. Porque enquanto você não sabia, tudo bem. Agora que você sabe, pastor, como que eu faço para não blasfemar contra o Espírito Santo? Em tudo dá graça. Você não erra. Até quando o diabo estiver agindo, fala, Senhor, te dou graças, porque o diabo só vem com a ordem de Deus. Ou vocês não leram o livro de Jó? Aleluia. Da onde vem Satanás? Ensina a andar sobre a terra. Está vendo lá meu servo Jó? Também. O Senhor cercou ele de bênçãos, de idade, de filhos, de riqueza. Aí Deus olha e fala assim, mas o coração dele não está nisso não. Ele tem tudo isso, mas o coração dele não está nisso não. Posso tocar lá então? O que Deus fala? Pode. Como que Deus autoriza o diabo tocando um servo dele? Irmão, o diabo não é adversário de Deus. Satanás, o vosso adversário.
Deus não tem ninguém páreo para Ele, não existe. Aleluia. Não existe adversário para Deus. O único que se torna adversário de Deus é o homem, quando se rebela. Se você ama o sistema de sofrimento, se torna inimigo de Deus, é o que o livro de Tiago vai falar. Aquele que ama o mundo, se torna inimigo de Deus. Ele está te chamando para um lugar diferente. Eu quero implantar o reino em você, é diferente. Quero sofrimento. Quero vida louca, tio. Por que aceitou o plano de salvação? Não faz sentido. O plano de salvação é sair da escravidão e ir para Canaã. O plano de salvação é tirar você de um sistema e colocar em outro. O Filho de Deus te transportou do reino das trevas para o reino da luz. O Filho de Deus para a liberdade foi que Ele nos chamou. O Filho de Deus, Ele veio para que tenha vida abundante. É te tirar de um ponto. O problema é o que acontece aqui, ó. No caminho, os processos. As pessoas não estão dispostas a enfrentar nada. Tem o mar? Tem o mar. Alguém sabe nadar? Aí começa. Quem que começa sempre a reclamar? Os cabeças. Aí contamina até os que estão ali. Mas não era para atravessar? Você sabe nadar? Aí começa a contaminar o novinho na fé. É os velhos que contaminam os novos. Você sabe nadar? Não, aí tá vendo? O pastor está vacilando. Aí trouxe você aqui e a gente vai se ferrar. Ninguém vê o que vai acontecer lá na frente. Porque Deus mostrou para Moisés, não mostrou para a multidão. Aí as pessoas não veem o que vai acontecer, fala aí, lascou. Agora se voltar para trás o bicho pega, se correr afoga todo mundo, e agora? Vamos lá falar com Moisés? Vamos. Aí vai todo mundo. Moisés, negócio que imagina todo mundo aqui, ô pastor, e agora? Vamos mudar de salão? Nós vamos a pé para a igreja? O que vai acontecer? E o processo social? Misericórdia? Calma. Igual eu coloquei um negócio lá no presbitério, não foi? O salão, não sei o que, já colocaram. E as crianças, tem que ver sala, tem que ver não sei o que, tem que ver isso, tem que ver aquilo, tem que ver aquilo, vai estar tudo pensado já, irmão. Sabe que eu sou mongoloide? Você acha que eu quero o filho do Nelsinho correndo aqui gritando para atrapalhar na palavra? Eu quero ele ir na escolinha, aprendendo Torá desde criança. Glória a Deus, cada um no seu nível. Amém? Quero Efraim chutando tudo aqui, com a Rebeca. É isso que eu não trago o Bernardo. E a Esther? E aí? A gente quer uma escolinha apropriada para cada idade. Para você, pai, pegar o seu filho, colocar na escolinha, deixar ele aprender lá, desenvolver. O começo vai desenhar, vai, mas é a habilidade de pintura, de tudo. Tudo tem um significado, amado. Entendeu? A gente quer montar esse lugar ideal. A gente quer construir. Só que aí damos a notícia, gente, vamos construir. Vamos trazer uma Rote a chamar. E aí tem gente que fala, com a atitude desse povo, nunca. Ô desviado, volta lá para o sofrimento. Então, nós estamos querendo sair do sofrimento. Você não quer sair não? Você não quer ter paz com o seu irmão? Você não quer ter comunhão com o seu irmão? Você não quer amar as pessoas? Pelo amor de Deus, você não quer isso, você está no lugar errado. A gente quer isso, às vezes não consegue fazer, mas é o que a gente quer. A gente quer ter paciência, às vezes não consegue. A gente quer ter benignidade, a bondade de Deus dentro de nós para destilar essa bondade, mas às vezes a gente é ruim. O que a gente quer está aqui, ó. Mas nem sempre o que a gente quer é o que a gente faz. Então vamos deixar de ser moldados pela palavra, para que ela nos direcione as ações que devemos tomar. Aí sim, o que a gente fala corresponde ao que a gente faz. Aí não tem hipocrisia, não tem mentira, não tem engano. É a sinceridade que Deus ama. Aleluia. Nós vamos ver os nomes dos camaradas, porque Deus vai mostrar que nem todos vão entrar. Olha quantos tem aqui hoje, glória a Deus. Começamos com 5 pessoas de Shabbat. Olha o tanto de pessoas. Estão entendendo a importância de aprender o contexto original, a importância de guardar os mandamentos, a importância de entender o que significa isso. Porque antigamente eu lá na Quadrangular, eu falava assim, os adventistas é tudo louco, desculpa. Tem os nossos irmãos que veio da Adventista. Eu batia nos adventistas. Eu batia. E eu estava o quê? Impregnado de Roma dentro de mim. Ah, Jesus aboliu. Jesus é o Senhor do sábado. Está escrito.
Foi eu que escrevi? Ainda brigava com eles. Aqui, ó, você serve Jesus? Sim, ele é o Senhor do sábado. Mas eu não entendi o que significava. Eu só li a letra, mas o entendimento pleno eu não sabia. Você sabe por que a Bíblia fala que ele é o Senhor do sábado? Quem sabe? Quem sabe? Obrigado. O homem foi criado em que dia? E o sábado? Quem tem precedência? O sábado foi criado como um benefício para o homem, não para escravizar o homem. Ele foi criado depois. Todo primogênito tem precedência, tem mais autoridade. Então o sábado foi criado como um presente para que o homem pudesse santificar o nome do Eterno, porque o sábado de Deus, o sétimo dia de Deus, não aconteceu ainda. É um ato profético. Quer ver? Vou fazer uma pergunta. Quando que Deus descansou? Quando? Deus construiu tudo e no sétimo dia descansou. Beleza. Quando que ele descansou? Porque quando ele construiu o homem, o que o homem fez? Pecou. Aí quem que tem que trabalhar? O Eterno. Então ele descansou quando? Ele ainda não descansou. Isso é um ato profético. Pedro vai falar, um dia para Deus é como 1000. Em que anos que nós estamos biblicamente? Chegando nos 6.000, ano de homem. Por isso que o ego está aflorado, tudo o homem visa ele. Os valores estão invertidos. Sabia disso? Vocês sabiam disso? Vocês sabem qual que é a gemátria? O valor da gemátria da palavra verdade? Emet. Ó. Emet. Verdade. Vocês sabem qual que é o valor da verdade? 9. Se eu inverter a verdade, vira o quê? 6. Os homens estão trazendo tudo para eles, é o ego. Tudo é o homem. Pode ver os louvores se não humanizou Deus. Olha os louvores. Antigamente, os louvores queremos o teu nome engrandecer. Os louvores eram para Deus. Hoje não, é para as pessoas. Hoje os louvores visam as pessoas, o que as pessoas gostam. Ou como se fosse o próprio Deus falando. Ou como se fosse Deus dando uma resposta para você. Beleza, tem letras que são maravilhosas? Tem. Mas às vezes nem todas as letras que são maravilhosas é o próprio Deus falando. Às vezes não. Porque quando você vê uma letra e analisa as escrituras, fala, opa, está fora do contexto bíblico. Será que é Deus mesmo falando? Ou o diabo prendendo as pessoas no emocional? Temos que tomar. Eu analiso até as letras dos louvores, irmão. Fala, pera aqui, isso daqui não está falando de Jesus, isso daqui está falando do Eterno. As pessoas misturam num pacote só. Fala, então não, vamos mudar aqui a letra. Vamos alterar aqui alguma coisa, porque está errado essa letra. A Trindade, esses conceitos, depois eu vou falar sobre isso, que não é o caso hoje. Mas eu vou ensinar para vocês. São contextos pagãos. Pagãos inseridos na igreja, irmão. E eu aprendi errado lá atrás. E eu defendi a tese, hein? Batia nos adventistas, nos testemunhos de Jeová. Eles falavam assim, o reino de Deus vai ser implantado aqui. Eu falei, tá doido, eu quero morrer para ir para o céu. Eu queria ir para o céu. Irmão, mas qual foi o lugar que Deus criou para o homem? A terra, o jardim, na terra. E para onde está indo a Nova Jerusalém? E vi a Nova Jerusalém que desce do céu. Aí os crentes querem subir, vai desencontrar. Pode chegar lá, fala, cadê? Fala, tá lá. É só ler, é que a gente não lê, a gente acredita no que vão pregando para nós. A gente tem que ler e cavar, pesquisar o que está por trás da letra. Tem um versículo que fala, letra, o que dá a vida? O Espírito. O Ruach HaKodesh, ele testificará de toda a verdade. Então, se você tem o Espírito de Deus, em você tem vários pontos de interrogação. Esses pontos de interrogação são perguntas que você tem que fazer para o texto, para buscar a veracidade das Escrituras. O nosso interesse é na verdade, irmão. Olha só como o hebraico é tremendo.
Falaram que o Antigo Testamento já era, não precisa mais. Torá acabou. A palavra verdade, se você tirar qualquer letra, vira morte. Por isso que Jesus falou, ninguém vai tirar ou acrescentar uma letra, nada. Você pega aqui, ó, Emet, tira o E, vira o que? Med, morte. Tirou a verdade, vira o que? Mentira, sistema de sofrimento. E é o que por anos tem seguido a igreja. Então as pessoas não conseguem fazer o link da terra de sofrimento para Canaã. Elas não conseguem alcançar, porque a instrução para elas chegarem, elas descartou. Qual que é o caminho? Sei lá, qualquer um. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus, irmão. Eu creio, aceito, acredito. Quem é Jesus? Essa é a pergunta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Beleza? Tudo certo. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. O caminho, qualquer caminho que você pega, existem placas para te fazer chegar no destino final. Pega o caminho ali, Mogi Bertioga, e vai a 200 por hora, saber se chega lá em Bertioga. Vai ter a placa, curva sinuosa, 60 por hora. Passa 200 ali. Passa. Você vê se o carro não sai de lado, não capota. Eu indo com o tio Rui pescar em Minas Gerais. Nós temos a filmagem aqui, com a minha prima, comigo. Indo pescar, Fernão Dias, estou a 100 por hora. Os caiaques em cima, estou indo pescar com meu tio. Vem o carro dando farol alto e querendo passar. Seta, deixa o cidadão ir. A via ali é 100 por hora, 110 no máximo. O cara passou, na minha frente assim, uma curva assim, ó, e o chão molhado. Na nossa frente assim, ó, dirigindo aqui, ó. Aí eu fui entrar na curva, falei, tio, vai se perder, o carro saiu assim, 3 capotados. Responsabilidade. Por quê? Tava a família toda dele lá dentro. Aí eu e o tio já paramos no acostamento, ligamos um pisca-alerta, já entramos debaixo do carro, tirando uma criancinha do tamanho, um pouquinho maior que o filho do Nelsinho. Tiramos uma criança, estava pendurado, o tio já entrou nos vidros lá. O tio tem um bom coração, mas a visão de bombeiro também não tem, né? Ele é socorrista. Eu falei, tio, sai daí, deixa eu abrir a porta. Ele entrando pelo vidro, era só puxar a maçaneta. Abre a porta, pega a criança. Só o carro estava capotado. Aí o tio entrou dos vidros quebrados, tirando o cinto. Filho, pega a tesoura, vou cortar o cinto. Olhando aquilo ali. Falei, tá bom, tio, peguei lá e conseguiu tirar. Peguei a criança. Ela não queria sair do carro, estava atordoada, porque ela estava dormindo. Sabe o que salvou a criança? A cadeirinha de segurança. Aquela criança ia ser projetada para fora do carro. Aí fui do outro lado, atendi a Adeilde que estava lá. A menina tinha a mão assim. Aí a pessoa tinha uma deficiência também, uma pessoa que tinha mas não é igual a Deilde que teve um problema de derrame, né? A pessoa nasceu mesmo deficiente. Entrei no carro lá, tirei ela com muita dificuldade. Graças a Deus, o que estava mais machucado era a criança, coitada. O resto estava tudo ileso. Um livramento que o carro capotou 3 vezes na nossa frente assim, ó. Cena de filme. Por que fez isso? Irresponsabilidade, desobedeceu a placa de sinalização. Por que o crente se arrebenta? Por quê? Porque ele fica dependendo da graça o tempo todo. Eu não vivo pela lei, eu vivo pela graça. Paulo falou isso daí, mas ele falou de uma lei baseada em ordenanças. Lei baseada em ordenanças são leis rabínicas, não são leis da Torá. Paulo nunca foi contra a Torá e eu te provo isso nas escrituras. Ele falou sobre lei baseadas em ordenanças. No grego, está falando de lei de homens. O problema é que a gente lê no português. Não vive pela lei, vive pela graça. Mas você tem que fazer a pergunta, que lei é essa? Ele é judeu? Que lei que ele não vive? Eu vejo o Paulo ali em Atos dos Apóstolos fazendo oferta de Shelamim. Como que ele não cumpre mandamento? Como que não? Porque todo mundo está questionando Pedro, ou Paulo.
Toda a comunidade judaica está falando assim, ele se desviou da Torá. Está com essa ideia de cristão, né? Ele se converteu ao cristianismo, ele abandonou a Torá, ele agora não quer saber mais de judaísmo. Ele vai se defender diante do Sinédrio. Lê Atos dos Apóstolos 21, 22, 23. Ele falou, não, eu sou judeu da tribo de Benjamim, zeloso na Torá e nos costumes dos nossos pais, até nos costumes. Eu não transgredi nada. Agora, por causa desse novo e vivo caminho, vocês estão me perseguindo? Ele falou, eu também fui perseguidor. Aí ele fala, eu fui perseguidor, como vocês, mas eu tive encontro. Aí ele começa a relatar toda a fase dele. Quando ele chega para trocar ideia com Pedro, que Pedro é a liderança, Pedro fala assim, Paulo, estão falando que você está desviado da Torá. Ele falou, não estou, já estou me defendendo, não estou desviado. Aí Pedro fala assim, então faz o seguinte, está vendo aqueles 4 homens que fizeram voto de nazireado? Todo término de um voto tem que fazer uma oferta de Shelamim. O que é uma oferta de Shelamim? É o culto de ação de graça que a gente faz. Coloca bolo e todo mundo come junto. É mais ou menos isso. Porque naquela época levava um animal e o ofertante comia para o sacerdote o animal oferecido. Então é você fazer uma oferta de ação de graça. Aí olha só, Pedro fala assim, tá vendo aqueles 4 que fizeram voto? Pega eles e leva para fazer a oferta no templo, que era o sacrifício de Shelamim. Aí todos vão ver que você está cumprindo com a Torá. O que ele fez? Vamos pegar lá, vamos lá. E fizeram a oferta, comeram junto e cumpriu a Torá. Então olha só, isso está em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é depois de Jesus, já é Novo Testamento. Para quem aí defende o Novo Testamento, já é. Então mesmo na Brit Hadashah, no chamado Novo Testamento, ele cumpria os mandamentos. Aleluia. O problema é que a igreja foi abraçando as doutrinas romanas. Você sabe quem criou o conceito de trindade? Quem que criou? Me fala o nome da pessoa. Quem que criou? Constantino. Quem que criou o conceito de trindade? Inácio de Antioquia. Quem foi Inácio de Antioquia? Você já leu sobre? Não veio de Jesus, não veio de Paulo, não veio dos discípulos, veio dos discípulos dos discípulos. Porque quem era Inácio de Antioquia? Quem era esse camarada? Discípulo dos discípulos de Paulo. Porque olha só, o cristão, o Goim, o gentil se convertia naquela época e se juntava à sinagoga. Não tinha igreja, era sinagoga. E eles aprendiam o que na sinagoga? O que você aprende na sinagoga? Torá, as porções. Eles estão aprendendo. Só que, irmão, quem já foi numa sinagoga sabe que o sistema é pesado, é tudo em hebraico, é difícil. Para quem não tem uma familiaridade com a palavra, vai ficar perdido lá na sinagoga. Eu e o Flávio Júnior passamos uma vigília dentro da sinagoga. Eu fui pregar lá. Parou a Shem por isso. Passamos uma vigília. Os caras não param de ler e cantar e é Torá o tempo todo, e hebraico o tempo todo. E não para. O crente não aguenta. O crente fala assim, pastor, 11 horas. Fala lá 11 horas pro Joshua lá. Fala lá. A paraxá deles de Shabbat vai até as 3 da tarde, filho. Vai lá falar para eles. Eles estudam, eles se dedicam, eles querem isso. Eu amo a sua lei, é assim. Me dá a lei, Torá. Eles querem. O cristão, acabou a espiritualidade, eu tô doido para ir embora, mano, tem que almoçar. Acaba logo, pastor. A gente às vezes não quer aprender. A gente quer resolver logo o nosso cartão, né? Bateu o cartão, resolveu, já é. Ô Senhor, cumpriu o horário. Então precisa inventar, gente? Vocês acham que precisa inventar alguma coisa? Não. Eu acredito que é só cumprir o que ele já criou, que já vai dar certo. Eu não preciso criar um atalho. Mano, se aqui tiver difícil, já vou por aqui. Se tiver difícil, eu volto. Sei lá, vou por trás. Preciso fazer isso? Não, siga a instrução, pô. O povo de Israel era para eles terem entrado em Canaã assim.
A jornada não dá 15 dias de camelo. De camelo. Peregrinação, 15 dias não dá. Quantos anos ficaram? Que absurdo. Né, Ari? 40 anos, 15 dias, olha a diferença. Sabe por quê? Eu já expliquei um princípio aqui. Escuta, meus amados. Ó, um princípio. Para cada dia de murmuração, 365 dias de atraso. Sabe o que ia chegar para você no ano passado e não chegou? Esse ano você tem chance ainda, hein? Não reclama, irmão. Por isso que a Bíblia fala para você não pecar, dê graças em tudo. A palavra que aparece é recite uma brahá em tudo. Recite uma bênção em tudo. Vou lavar a mão. Baru atah Adonai Eloheinu. Toda bênção começa assim: bendito és tu, Senhor nosso Deus. Todo. Recite uma bênção. Só que nós, cristãos, nós facilitamos a nossa vida. Te damos graças, Senhor. Oh, glória. Que é uma forma de uma bênção também. Agradecer a Deus por tudo. Pela água, pelo pão, pelo alimento, pela comida, pela esposa, pelo dinheiro. Por tudo, irmão. Obrigado, Senhor, por fechar esse negócio. Obrigado por me dar a provisão do alimento. Obrigado pelo café que encheu de novo. Amém? Vamos seguir a instrução. Eu vou anotar os nomes dos que estão vindo, porque estes são os nomes. Quero ver quem vai chegar no destino final deste ministério. Quando a gente tiver tudo ancião, assim como Floriano. Ah, eu gostei de falar isso, mas já é a segunda vez que eu tô. Não, é a segunda vez que eu. Ó, a esposa, hein? É, tá novinha, parceiro. Irmã, deixa essa parte pra depois. Glória a Deus, hein? Eu quero essa unção aí de Abraão. Mas quando a gente tiver tudo ancião como o pastor Jorginho, a gente olhar a juventude fazendo e falar: construímos, cumprimos o chamado, o legado. Só que o pastor Jorginho ainda falou: o quê? Eu tô, igual o Caleb, eu tô ainda disposto, pastor, para fazer, quebrar, pintar, evangelizar, buscar as almas. Eita glória! Mano, sabe que eu falo, cuidado com as chocorosas aí, sabe? Vai dar uns pulos aí, quebrar os ossos aí, vai dar ruim pra nós. Pastor Jorginho é uma bênção. Irmão, a gente tem que chegar nessa vitalidade, amém? E cumprir o propósito. Porque quanto mais rápido chegar, mais propriedade você vai ter para falar para os outros. Ó, agora eu vou te dar um insight. Falando bonito, né? Egito, Canaã. O que é importante na chegada? Me fala. Vamos ver como está o coração de vocês. Agradecer a Deus. Tem gratidão. O que mais? O processo. Mas eu não quero ficar só no processo. Confiança e fidelidade. Confiança e fidelidade. A vitória. Egoísta. Vamos lá. Usufruir. Outro egoísta. Ó, oferecer o sacrifício no processo. Tem mais? Trabalhar com o reino. Vem comigo aqui, ó. Quando você chegar aqui, ó, o mais importante: quem você se tornou. O mais importante não é chegar, é como você se tornou na chegada. Porque tem pessoas que chegam, têm a vida da hora e é soberbo, é egoísta. Eu vou usufruir tudo. Cuidado, agora eu vou esbanjar. Você se tornou uma pessoa ruim. Então o processo de te fazer chegar é quem você se torna. Por isso que o nome Osés mudou, porque ele se transformou no salvador do povo. Faz sentido ou não? Quem começou na jornada foi Moisés, o legislador, trazendo a doutrina. Mas quem conduziu? Tudo bem? Você pode ter começado com alguém que te instruiu no começo,
mas quem vai te fazer chegar? Então olha só, quem você se torna na nossa jornada de caminhada é quem nós estamos nos tornando. Se na minha jornada eu estou me tornando uma pessoa pior, peraí, está errado. Está errado, por mais que eu melhore minha condição financeira, por mais que eu melhore o número das pessoas que estão na igreja, por mais que eu melhore minha capacidade de liderança, mas se eu sou uma pessoa soberba, egoísta, essa pessoa não quero ser. Não quero. Eu quero me tornar um sacerdote como Yeshua, a estatura do varão perfeito, porque é me sacrificar em prol dos outros. Eu me sacrifiquei aqui para chegar em Canaã, mas não foi para benefício próprio. Olha uma multidão que precisa chegar e ser beneficiada, e eu preciso saber com propriedade como fazer eles alcançar. Como que eu vou ensinar você a alcançar coisas que eu não alcancei? Difícil. Por isso que quem atravessou o Jordão? Josué. E Yahushua, a salvação do povo. Eles precisavam de um Salvador. E o Salvador nunca foi contra a liderança de Moisés, foi? Como que o povo quer tirar Moisés de Yeshua? Quando Yeshua estava lá na transfiguração, quem aparece para ele? Moisés, Elias e está Yeshua ali. Os discípulos entenderam coisas que nós não entendemos. O que eles falaram? Quem lembra a fala dos discípulos? Quem lembra? Aí, a palavra cabanas no hebraico é Sukkot, tenda, cabana. Falou, Cristo, nós vamos construir 3 cabanas, uma para ti, uma para o profeta Elias e uma para Moisés? É isso mesmo? O que ele estava falando? O que é tenda? Habitação, tenda. Beleza, habitação, vamos lá. Vamos construir 3 habitações. Quem Moisés representa? Torá, isso, as leis. Quem Elias representa? A Haftará, os profetas. Quem que Yeshua representa? A Brit Hadashah. Então, todas as partes das escrituras nós temos que ter dentro de nós. Nós temos que ter a lei, nós temos que ter os profetas e o Novo Testamento dentro de nós. Nós somos a tenda onde Deus habita. Nós somos a casa onde o Espírito de Deus mora. Dentro de nós que tem que ter. É isso que eles queriam mostrar. Vamos construir 3 tendas? 3 sucá? Não. Essa sucá é dentro de vocês. Moisés habita dentro de vocês. Quando Yeshua ia falar com os fariseus, ele falava, Moisés falou sobre mim. E Moisés falou sobre Yeshua? Falou. Falou, virá um profeta semelhante a mim, a ele vocês ouvem. Ministrou a vida de Yeshua. Yeshua veio? Veio. O povo ouviu? Nem todos. E até hoje, as pessoas ouvem Yeshua? Se você não ouvir a instrução, você não chega. Irmãos, eu quero que você chegue o mais rápido possível. Quanto mais rápido você se elevar e chegar, é benefício para quem? Para você e para todos que estão à tua volta. Se você se tornar uma pessoa da hora, amorosa, uma pessoa que faz obras de justiça, caridosa, uma pessoa paciente, uma pessoa longânima, o comportamento da igreja melhora? Lá na sua casa os seus relacionamentos melhoram? E você na sociedade melhora? Então, com essa melhoria, o que a gente traz para a sociedade? Isso. Tikkun Olam. O que é Tikkun? A melhoria. Do que? Do mundo. O que a gente traz? Olam Rabá. Porque se eu trouxe a melhoria para o meu ministério, do ministério eu levei a melhoria para a minha casa, da minha casa eu levei a melhoria para a sociedade, eu cumpri o propósito. Eu evoluo para evoluir as coisas. Eu sou curado para curar pessoas. Eu sou liberto para libertar pessoas. Eu sou sarado para sarar pessoas. Eu evoluo para evoluir pessoas. Eu chego em Canaã para trazer as pessoas para Canaã. O propósito é esse. Então quanto mais rápido você chegar, melhor será para você usufruir e para você fazer com que outras pessoas usufruam também. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Para você do canal aqui do Ministério Restaurar, compartilha, manda esse aviãozinho aí para todo mundo.
dá o like, comenta, faça perguntas, querido. Interage conosco. Terei o prazer de te responder. Deus te abençoe.